Todo domingo, milhões de fiéis entregam 10% da sua renda à igreja, acreditando estar cumprindo um mandamento divino. Mas, e se eu te dissesse que essa regra pode não ser o que você imagina? Muitos cristãos acham que o dízimo é uma ordem direta de Deus. Afinal, Malaquias 3:8 diz que quem não o entrega está roubando ao Senhor. Mas será que esse versículo realmente se aplica aos cristãos de hoje? E se o dízimo fosse obrigatório, por que Jesus e os apóstolos nunca ordenaram isso? Será que a igreja primitiva praticava essa cobrança? Ou estamos seguindo uma tradição que foi distorcida ao longo dos séculos? Hoje vamos mergulhar fundo para descobrir o que a Bíblia realmente ensina sobre o dízimo. Vamos ver como ele funcionava no Antigo Testamento, o que mudou com a vinda de Cristo e como devemos contribuir nos dias de hoje. Se você já sentiu culpa por não dar o dízimo ou já se perguntou se essa prática ainda vale, assista até o final, porque depois desse vídeo você nunca mais verá o dízimo da mesma forma. Para entender o dízimo, temos que voltar no tempo. A primeira menção bíblica está em Gênesis 14:20, quando Abraão dá 10% dos despojos de guerra ao sacerdote Melquisedeque. Mas aqui está um detalhe que pouca gente percebe. Deus nunca mandou Abraão fazer isso. Foi um ato voluntário, uma única vez, e não uma ordem divina contínua. Ou seja, Abraão não pagava um dízimo mensal. Depois, em Gênesis 28:20-22, Jacó faz um voto, prometendo entregar 10% de tudo que recebesse. Mas, de novo, isso foi uma escolha pessoal, não um mandamento de Deus. Só na época de Moisés, o dízimo virou lei para Israel. Mas atenção, o dízimo bíblico não era dinheiro, era colheita, gado, azeite, vinho e outros alimentos. O propósito? Sustentar os levitas e o templo. Números 18:21. E tem mais. Não existia apenas um dízimo, mas 3. O dízimo dos levitas, para manter os sacerdotes. O dízimo das festas, para ser consumido em celebrações religiosas. O dízimo dos pobres, recolhido a cada 3 anos para ajudar viúvas, órfãos e estrangeiros. Deuteronômio 14:28-29. Somando tudo, os israelitas davam cerca de 23% da sua colheita e criação, não apenas 10%. Então, por que hoje transformamos essa prática em uma cobrança fixa de 10% sobre o salário das pessoas? A verdade é que o dízimo, como era praticado no Antigo Testamento, não existe mais. O templo foi destruído, os levitas deixaram de exercer seu papel e Jesus trouxe uma nova aliança. Mas e o Novo Testamento? Jesus ou os apóstolos mandaram continuar essa prática? Agora vem a grande pergunta. Jesus ordenou os cristãos a darem 10%? A resposta curta, não. Jesus só mencionou o dízimo uma única vez, em Mateus 23:23. Ele estava repreendendo os fariseus, dizendo: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Agora preste atenção. Jesus não estava falando com cristãos, ele estava repreendendo judeus que ainda viviam sob a lei de Moisés. E depois da morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos continuaram cobrando o dízimo? A resposta é um sonoro não. Em todas as cartas do Novo Testamento, Paulo, Pedro e os outros apóstolos nunca exigiram que os cristãos dessem 10% do seu salário. Pelo contrário, Paulo ensinou que cada um deve contribuir de forma voluntária, sem obrigação ou pressão. Cada um deve dar conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Se o dízimo ainda fosse obrigatório, Paulo não teria perdido essa oportunidade de reforçar o ensino. Então, por que tantas igrejas hoje dizem que, se você não dá o dízimo, está roubando a Deus? Aqui está a verdade nua e crua. O dízimo virou uma ferramenta de controle.
Muitas igrejas ensinam que se você não der 10%, Deus vai te punir financeiramente. Elas se baseiam em Malaquias 3:8-10, onde Deus diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. Esse versículo foi escrito para os judeus, não para os cristãos. Malaquias estava falando com sacerdotes que estavam desviando os dízimos. Se esse versículo ainda valesse literalmente, então teríamos que seguir toda a lei do Antigo Testamento, incluindo sacrifícios de animais e restrições alimentares. O que acontece hoje é que muitos líderes religiosos usam esse versículo para gerar medo e manipulação. A verdade: a Bíblia nunca ensinou que cristãos devem dar 10% do salário para a igreja. O que ela ensina é generosidade, contribuição voluntária e ajuda aos necessitados. Então, qual é a verdade sobre o dízimo? Os 10% eram uma lei específica para Israel e não para cristãos. No Novo Testamento, Jesus e os apóstolos nunca mandaram os cristãos dizimarem. A Bíblia ensina contribuição voluntária, sem pressão ou medo. Se você contribui por amor a Deus, continue. Mas não faça isso por medo de ser amaldiçoado. Deus não quer seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Agora eu quero saber, o que você pensa sobre o dízimo depois disso? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32.